Exemplo 1. Encontre a área da esfera de raio R. Né? Bom, como que a gente calcula então a área de uma superfície, né, da esfera através então deste cálculo? Bom, o que a gente sabe da área da esfera, né? A área da esfera é 4π raio ao quadrado, né? Então essa que é a área da esfera, né? 4πr ao quadrado. Mas vamos então provar isso utilizando a integral de superfície, tá? Então a gente sabe que a parametrização, então uma parametrização da esfera, né, de raio R, ela é dada através daquela transformação, não é de UV, aquela transformação em coordenadas esféricas, tá? Então sigma de φ e θ. Sigma de φ e θ dado por R cosseno θ seno φ, R seno θ seno φ e R cosseno φ, tá? Com φ e θ pertencentes ao conjunto A, onde A é exatamente o retângulo de 0 a π, cartesiano, né, o φ de 0 a π, cartesiano 0 a 2π. Tá? Então a variação de φ é de 0 a π e a variação de θ de 0 a 2π. Muito bem. Então, a gente sabe que essa é uma parametrização, então a gente faz, como que a gente calcula, né? Por definição, a área da superfície é integral quando a gente considera a função 1, de 1 dss, essa daqui que a gente quer calcular. Mas quem é essa? Essa daqui é exatamente a integral dupla sobre a região A da norma, né, da derivada de sigma em relação a U, no caso aqui é π, né, produto vetorial com a derivada de sigma com relação a θ dφ dθ. Então é essa integral aqui que a gente precisa calcular. Então vamos lá. Para calcular essa integral eu preciso deste vetor, deste produto vetorial. Para achar o produto vetorial eu preciso achar cada um dos vetores, né? Então temos que a derivada de sigma em relação a φ primeiro vai ser dada como? É aplicada em φ e θ. Então vamos lá, eu derivar cada função coordenada em relação a φ. Então a derivada r cosseno θ seno φ, r e θ é fixo, então vai derivar em φ. Derivada de seno vai ficar cosseno, então isso vai ficar r cosseno θ, derivada do seno, cosseno φ, né? Porque eu preservo a constante vezes a derivada da função. Depois, na segunda coordenada, aqui o φ vai ser o seno φ, derivado do seno é cosseno, então a mesma coisa, r seno θ cosseno φ. E a última aqui, ela depende de φ também, mas é em cosseno, derivado de cosseno menos seno, então vai ficar menos r seno φ. Então essa aqui é a derivada em relação a φ. E qual que é a derivada em relação a θ? Derivada em relação a θ, aplicada em φ θ, vai ser, bom, r cosseno θ seno φ. Se eu derivar em θ, eu vou derivar cosseno. Derivado do cosseno é seno, menos seno. Então vai ficar menos r seno θ seno φ. E aqui, derivada em relação a θ, derivado do seno, cosseno. Então vai ficar r cosseno θ seno φ. E por último aqui não tem θ, então a derivada é zero. Muito bem. E agora a gente precisa encontrar o produto vetorial. Então a derivada de sigma com relação a φ, aplicado em φ θ, produto vetorial com a derivada de sigma em relação a θ, aplicado em φ θ. Quanto que isso vai dar? Bom, vamos apagar aqui, depois a gente volta essa integral. Bom, o produto, como que a gente acha? Faz o determinante simbólico, né? I, J, K, né, os vetores, e colocamos cada um das coordenadas. Então, primeiro, a derivada de sigma com relação a φ, essa daqui. Então, vai ficar, bom, vamos ter que ter um pouquinho mais de espaço aqui.
Então, I, essa daqui vai ficar R cosseno θ cosseno φ. Depois, R seno θ cosseno φ. E depois este, menos R seno φ. Então aqui é J e aqui é K. Bom, depois, na terceira linha, eu coloco a derivada de sigma com relação a θ, que a gente obteve aqui. Ó. Vai ficar menos R seno θ seno φ. Depois, R cosseno φ cosseno θ seno φ. E por último, 0. Quanto que vai dar então esse determinante? Vamos calcular. Então isso aqui vai ficar... Bom, a primeira diagonal principal aqui, 0, né, por causa desse 0. Depois a gente tem essa aqui. A gente vai ter um menos aqui, só que tem menos aqui. Então vai ficar R ao quadrado, né? Seno de θ só tem 1. Seno φ tem 2. Então seno ao quadrado de φ vezes J, né? Na direção J. Depois, a outra diagonal, a gente tem essa aqui. Então vai ficar R quadrado, então mais R quadrado. Bom, pessoal, quem não consegue fazer assim o determinante, pode copiar as duas primeiras aqui do outro lado e fazer essa mesma ideia que eu estou fazendo, tá? Então vai ficar R quadrado, cosseno θ tem nos dois, né? Então cosseno ao quadrado de θ. Aí cosseno φ, seno φ. Então seno φ, cosseno φ. Ok. Isso na direção K. Agora as diagonais secundárias. Então diagonal secundária primeira é essa aqui, na direção K. A gente vai ter mais aqui, menos aqui, então menos. Só que com menos por ser uma diagonal secundária. Então vai ficar mais. R tem nos dois, então R quadrado. Seno θ, então seno quadrado de θ. Cosseno φ, seno φ, então vai ficar seno φ, cosseno φ. Ok? E depois, isso na direção de K. Próxima diagonal. Bom, temos uma diagonal aqui, ó, onde isso 0, por causa desse 0 aqui. E aí temos essa outra diagonal aqui na direção de I, né? Então aqui é menos com menos por ser diagonal secundária, mais. Então vai ficar mais. Quanto que dá aqui, ó? Bom, então vai ficar o produto dessas duas. Então R com R, então dá R quadrado. Aqui tem cosseno de θ, aqui não tem. Então fica cosseno θ, sem fazer nada. Seno φ, então seno quadrado de φ. Ok? Ótimo. Isso na direção I. Então, quem é esse vetor? Pessoal, o vetor que é o produto vetorial, na primeira coordenada é R quadrado cosseno θ seno quadrado de φ. Né? A segunda coordenada, que é J, é essa aqui. R quadrado seno θ seno ao quadrado de φ. Depois, na terceira coordenada, o que aparece com K. Olha, tem essa parcela e essa parcela. Então, se eu juntar essas parcelas, ó, aqui tem R quadrado, aqui tem R quadrado. Aqui tem seno φ, cosseno φ, aqui tem seno φ, cosseno φ. Então, se eu juntar, vai ficar cosseno quadrado aqui, vai sobrar cosseno quadrado aqui e seno quadrado aqui de θ. E quando eu juntar, vai dar 1. Então, isso vai sobrar só R quadrado seno φ, cosseno φ. Tá? Só essas duas aqui, porque quando a gente tira em evidência, essa parcela aqui, vai sobrar cosseno quadrado aqui e seno quadrado aqui, que somados é 1. Ok? Então esse é o vetor normal. E o que a gente quer? A gente quer encontrar a norma. Então a norma do vetor normal, então vamos só escrever aqui n de φ θ, para não ter que repetir todo o vetor. Isso vai ser o quadrado de cada uma das funções coordenadas. Então vamos já desenvolver o quadrado aqui, ó.
Então, o quadrado da primeira vai ficar r à quarta cosseno quadrado de θ seno à quarta de φ. Essa é a primeira. O quadrado da segunda agora, mais r à quarta seno ao quadrado de θ seno à quarta de φ. Mais a última agora aqui, r à quarta seno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de φ. Tira essa raiz aqui. Beleza. Bom, o que eu posso já simplificar aqui dentro? Né? A gente tem r à quarta, r à quarta, r à quarta. Tiramos r à quarta em evidência. Né? O que mais que eu tenho? Eu tenho alguma outra coisa que é comum a todos? Aqui tem seno φ, aqui tem seno φ, aqui tem seno φ. Então eu posso tirar seno φ ao quadrado de todo mundo. Só. Né? Então isso aqui vai ficar a raiz quadrada de r à quarta seno ao quadrado de φ vezes. Então tirei isso aqui. Aqui vai sobrar cosseno ao quadrado de θ. Tirei aqui ao quadrado, então sobrou mais um quadrado. Seno ao quadrado de φ. Mais, aqui, tirei um r à quarta e tirei um seno ao quadrado. Então vai sobrar um seno ao quadrado de θ e um seno ao quadrado de φ. E aqui? Aqui tirei um r à quarta, tirei um seno ao quadrado, sobrou um cosseno quadrado de φ. Beleza? Então quanto que isso aqui vai dar? Bom, pessoal, para fazer a integral, né, de superfície, que é o que a gente interessa aqui para calcular a área da superfície da esfera, então a gente vai precisar apenas do vetor normal. Então não precisamos desses outros dois. Então podemos eliminar aqui, né, podemos apagar aqui, tá? Que a gente vai precisar só dessa parte aqui de baixo, para a gente poder continuar a nossa conta. Então, continuando ali, quanto que vai dar essa norma? Então, esse r à quarta, ele pode sair da raiz como r ao quadrado. Então, r ao quadrado. O seno ao quadrado φ pode sair da raiz como seno φ. Dentro da raiz vai ficar quanto? Ó, olha só. A gente pode, então, colocar aqui, ó, olha essas duas aqui, ó. Essa e essa tem seno quadrado φ, que eu posso tirar em evidência. Se eu tirar seno quadrado φ em evidência, vai sobrar cosseno quadrado φ, seno quadrado φ. Então isso aqui é seno quadrado, né, θ, né? Seno quadrado φ, vou tirar em evidência, vai sobrar cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ. E, por último aqui, mais cosseno quadrado φ. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Essa soma aqui é 1. Então isso aqui vai desaparecer. Vai ficar seno quadrado φ mais cosseno quadrado φ, que também é 1. Então isso tudo aqui é r quadrado seno φ. Então esse aqui é a norma, essa é a norma do vetor normal. Então logo a área da superfície, né, da esfera S é exatamente a integral de superfície da função constante igual a 1. Isso é a integral sobre a região A. Quem é a região A? A é o retângulo, né? De que função? Da norma do vetor normal, de n de φ θ dφ dθ. E quanto que é isso? Isso aqui é exatamente a integral dupla sobre a região A. De que função? Qual é a função que a gente chegou? Que é a norma do normal. A norma do normal é r quadrado seno φ dφ dθ. Então isso aqui a gente pode olhar como o conjunto A é um retângulo. Então isso aqui vai ficar integral entre 0 e π da integral de 0 até 2π de que função? De r quadrado seno φ
dθ, dθ, né? Primeiro θ aqui variando de 0 até 2π, dφ. E isso vai dar quanto? Isso vai ficar a integral de 0 a π, da integral de 0, o r quadrado não depende nem de θ nem de φ, então ele pula para fora, vai ficar r quadrado, a integral de 0 até π, o seno φ não depende de θ, então ele pula para fora também, seno φ, integral de 0 até 2π, de dθ dφ. Então isso aqui vai ficar r ao quadrado, a integral de 0 até π de seno φ. Agora aqui, essa integral é de 1. 1, quem é a primitiva de 1? É θ. Então vai ficar θ avaliado de 0 até 2π dφ. Então isso vai ficar, bom, é θ avaliado em 2π, 2π. θ avaliado em 0 é 0. Então vai dar 2π. 2π é constante em relação a φ, então ele pula para fora. Vai ficar 2π r quadrado, a integral de 0 até π de seno φ dφ. Então isso aqui vai ficar 2π r ao quadrado, primitiva, quem é a primitiva do seno? Menos cosseno. Então menos cosseno φ de 0 a π. Né? E quanto que isso vai valer? Então podemos terminar de apagar aqui. Isso vai dar o seguinte, ó. Então isso aqui vai ficar 2πr quadrado, cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Com menos daqui vai ficar 1. Menos da fórmula com menos daqui, mais cosseno de 0, 1. 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então 2 vezes 2, 4. Então 4πr ao quadrado, como a gente já esperava, mas agora a gente comprovou que de fato a área da esfera é 4πr quadrado através da integral de superfície.